Boa, boa noite. Eu trouxe a prova da PM. Boa, só para eu ficar feliz. Então, gente, nossa aula hoje é redação, tá? Então, a gente vai ter uma aula hoje, eu acho que hoje segunda, aí a proposta que eu trouxe é da própria PM Paraná, isso aí. A gente vai ter aula hoje e segunda, se eu não me engano. Segunda? Segunda de redação também, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia da redação, por quê? Deixa eu passar para vocês a minha experiência agora, que nós tivemos agora a PF, né? Que a gente teve aí concurso grande, PRF, concurso grande também, né? E eu peguei muita redação, fiz recurso e tal, de muitas redações que eu vi. Claro que a PF e PRF é uma banca diferente, né? Que trabalha com tópicos, é um texto mais expositivo, tá? Mas qual foi o erro, assim, tipo, que eu fiz muito recurso? Erro comum, assim, de a grande maioria que tive nota baixa. Textos que falam, não falam nada. Sabe, não tem exemplo concreto, não tem uma explicação concreta, fala no abstrato, tipo, é importante que a gente invista em políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, tá? Mas que política? Faço o quê? Só eu falar assim, tem que fazer isso, mas pelo menos não indicar alguma coisa, sabe? Fazer o quê? Isso. Se eu não der um exemplo concreto, gente, mas pense, se num texto positivo isso já pesa no argumentativo, então é quase que impossível uma nota boa. Não tem como, se você não der para o seu texto materialidade, que a gente chama, sabe? Dar o texto cara de texto. E quando o texto é argumentativo, é pior ainda, que eu preciso justificar, eu preciso deixar claro o meu posicionamento, eu preciso ter isso muito, 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 muito claro. Não é mais ou menos, sabe? Não, eu tenho que ter isso muito objetivo. Então, a redação pesa demais. Eu tive gente, um monte de aluno que a gente fez da PR e da PRF, tinha que tirar mínimo de 10 na redação, valia 20, né? E a outra era 13 e tinha que tirar mínimo 6,5. Galera que conseguiu nota lá para cima, nota objetiva, e tirou 6,2. Aí reprovou, porque é 6,5. 9,8, que era 10 na PRF. Pense. Já imaginou? Se provar por 0,2? Você quer se matar. Pense, gente, porque assim, tipo, era um acento que você não tivesse colocado errado. Já dava 10. Então, pensem que a prova... Aí eu tive um outro aluno, que eu fiz um recurso para ele conseguiu, era da PRF. A gente conseguiu aumentar a nota dele em 1,5. Ele subiu 500 posições, por 1,5 na redação. Então, dá muita diferença a redação. No final, gente, ela vai, claro, dar uma diferença grande. A diferença agora é que vocês, ela é só eliminatória agora, né? Então, a nota não precisa ser tão alta para isso. Mas, que legal! Não se iludam, tá? Porque as correções das provas ESA, SPSEC, costumam ser bem rígidas. A banca tira até o que você pensou em errar. Eu pensei em colocar um acento, a banca já adivinhou aquilo que queria colocar. Tá? A banca tira mesmo. O SPSEC é mais ainda, assim, mas a ESA também. A parte de gramática, ela tira muita nota se não tiver o texto com argumentação lógica. Ela tem aqueles critérios bem definidos, ela tira nota sem dó. Tipo, não tem opção, tá? Então, parece que é fácil. Que é fácil conseguir. Não, não, tá? Eu também tenho na última prova, alunos que reprovaram pela redação. Teve um até que eu fiz um recurso para ele, que ele conseguiu. Né? Foi o Ian, né? É verdade. Que ele conseguiu, porque ele estava reprovado, que ele tirou menos que 5. Aí com o recurso ele conseguiu aumentar um pouquinho, conseguiu ficar... Né? Isso tá louco, né? Mas, CP, a redação ela é mesmo critério de eliminação. Não tem jeito, gente. É um diferencial mesmo, tá? E, claro, vocês têm uma prova que elimina mesmo, tá? Então, eu falo, não tirou o que a banca espera que você tire no mínimo lá, ferrou, não tem o que fazer. Você pode gabaritar as questões objetivas. Acertar todas, tá? E agora tá mais difícil também, né? Vocês estão com 14 de português? 14 de matemática? Né? Aumentar... né? Tá tudo meio que geral agora, né? Agora ferrou de vez. E aumentou para 50, não foi? Então, vocês acham que 50 redações, gente?
Múltipla escolha. Sério, não é fácil não, tá? As provas da área militar têm a tendência a serem textos até um pouquinho mais longos, né? Textos mais difíceis e tal. Então a gente tem que entender muito isso, sabe? Perceber que a redação é um diferencial. E só se aprende redação isso fazendo. Não tem outro segredo. Me perguntam muito assim, tem esqueleto, gente? Pode ter o esqueleto que for. Pode vir Jesus Cristo, dar o esqueleto de redação. Se você não tiver conteúdo, não adianta. Se não tiver explicação, não adianta. Já vi, sabe quando você vai assim na panificadora? Ó, pra você ter uma ideia. Você olha assim na panificadora, você olha aqueles doces assim, você fala assim, nossa, que doce bonito, sabe? Aquele tipo, aquela massa que eles falam assim, massa de empadinha, que você olha assim, aqueles doces bonitos, assim, ó, cheio de morango por cima, você fala assim, nossa, que doce lindo. Daí você vai lá e compra, morde. Tem gosto de nada, sabe? Parece que tá comendo nada, tipo esponja. Então pense, uma redação linda na estrutura não resolve se você não tiver conteúdo, tá? Não adianta, você tem que ter conteúdo, tem que ter alguma coisa para colocar no seu texto, tá? Essa é a ideia. Então, o que eu quero fazer com vocês agora? Hoje, eu vou falar especificamente da parte da introdução, tá? Eu quero que vocês saiam daqui cientes do que é fazer uma introdução, que ela é um diferencial para um texto argumentativo. O texto expositivo, a introdução não faz muita diferença, tá? Ela é mais burocracia, tá? Mas num texto argumentativo eu preciso ter 3 pontos importantes para eu fazer uma redação boa, tá? Que vocês têm que pensar isso sempre. Eu tenho que ter 3 partes para que eu mostre ao meu corretor que meu texto é argumentativo, tá? Que dia que é hoje mesmo, gente? 18. Eu estava hoje à tarde na oficina de redação ali, aí a pessoa, o tal aluno não vem hoje, né? Ele vai fazer o TAF da PRF. Falei, não, o TAF é só dia 19 e 20. Daí eu, tá, mas hoje é 18, então talvez seja amanhã, né? Nossa, para mim tá 19 e 20, estava longe ainda, gente, longe. Meu Deus do céu, já acabou o ano já foi-se. Então, olha só. O que é que vocês vão entender, então, agora aqui? Vamos falar agora. Eu não vou falar uma teoria para vocês hoje, eu quero que a gente pegue um pouquinho na prática aqui, ó, que é assim. Vocês já sabem que um texto dissertativo tem que ter o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui vocês já sabem. Tá, beleza. Adianta só saber disso? Não. Tá? Não adianta nada. A gente vai falar agora especificamente do texto argumentativo, que é o texto que cai para vocês, tá? Texto argumentativo. Eu trouxe ali a proposta da UFPR ali, que foi da prova da PM da última, hoje, que ela tem uma cara de proposta da ESA, gente. Pura proposta de vestibular, que é a cara da ESA. Lembro que uma vez ela cobrou, teve uma prova que ela cobrou sobre obesidade, empatia, tipo, aqueles tempos, você olha assim, nunca ninguém ia imaginar que ia cair um negócio desses, tá? Porque falava assim, vai cair o quê? O papel do policial. Eu falei, gente, pode cair qualquer coisa, até porque o macaco, sei lá, o mico-leonardo está extinto. Qualquer coisa pode cair. Porque as cadeiras têm 4 pernas, sei lá, qualquer coisa. A banca não tem um padrão. Então, ela pode cobrar as coisas mais malucas. Essa também, se você for olhar os provas dela, você não consegue fazer parâmetro assim. Tá, ela vai aborda o quê? Sei lá. Tipo, não tem parâmetro. Ela aborda umas coisas... Uma vez teve uma prova que ela cobrou selfie. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, a ideia da banca é muito abstrata. Assim como a ESA, o FPR, porque são bancas de vestibular e bancas que trabalham com alunos de nível médio, né? Que exigem um conhecimento de nível médio. Então, por que as provas são assim? Porque pressupõe-se, né, que um aluno de nível médio, né, nível médio que eu digo assim, que está no ensino médio, né, ou está fazendo, ou está terminando. É um aluno que ele está muito vinculado ao Enem, sabe? Aquela ideia de ter textos que trabalham com temas variados, diferentes e tal, né? Imagina que todo mundo já está craque nisso. Tá? E a gente trabalha com texto argumentativo. O que a gente vai agora destacar aqui? Tá. Para que o texto seja argumentativo, eu preciso ter uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum. Nunca, tá? Que é o quê? Posicionamento, tá? Isso daqui não é uma opção, tá? Posicionamento. Isso aqui é uma obrigação. Se você não tiver um posicionamento, não tem texto argumentativo. Se o texto não for argumentativo, gente, na hora da sua prova, o que acontece?
0 a 10, mínimo 5, você tira 4, tá? Porque se não tiver um texto com cara de texto argumentativo, 0 não, tá? Até que a banca não vai zerar, mas vai te dar tipo 4. Pra você olhar assim, que droga. Tinha que de tanto eu tirei 4, tá? Então ela faz isso. Então tem que ter posicionamento. Agora, não só isso, né? Tem que ter posicionamento mais justificativas, tá? Justificativas referentes a quê? Referentes a este posicionamento aqui, tá? Então, isso aqui tem que vir sempre marcado. Como é que a gente faz para marcar isso, tá? Existem, gente, várias formas de você marcar isso daqui num texto. Nós temos vários tipos de texto. Eu posso ter um artigo de opinião, eu posso ter um comentário crítico, eu posso ter um editorial. Então, existem várias formas de você... Posso ter uma crônica argumentativa, reflexiva, tá? Só que aqui a gente está falando de um texto dissertativo. Então, quer dizer o seguinte... Né? Especificamente aqui, ó, estamos falando de um texto que ele é dissertativo. O texto dissertativo, ele pressupõe, por exemplo, se eu tiver um artigo de opinião, ele não tem uma ordem específica, tá? É um editorial de jornal, não tem uma estrutura específica, tá? Isso vai muito de quem escreve, é um texto um pouquinho mais flexível. Se eu tiver um comentário crítico, também um pouquinho mais flexível. Agora, a dissertação... ela exige de você uma estrutura que sempre tem que aparecer, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá. Agora, eu posso fazer isso daqui em qualquer lugar do texto? Não, tá? Isso daqui tem que estar de forma obrigatória na introdução, tá? Que é o nosso primeiro parágrafo. Então, não adianta você escrever isso daqui lá na conclusão. Tá? Eu já vi muita gente falar assim, aí você faz lá, apresenta o assunto, coloca lá, ponto positivo e negativo, e no final você escolhe. Não, esqueçam isso. Eu tenho que ter isso já aqui, ó, no começo, tá? Tá aqui, pensa que você vai fazer um texto que vai ser avaliado por uma banca que vai dar nota para isso, tá? Beleza, entendi isso aqui. Agora, o que são essas justificativas? Aqui são os nossos argumentos que a gente vai chamar, tá? Que é a parte dos argumentos. Os argumentos, nós fazemos em que parte do texto? Os argumentos, todos eles vão fazer parte do desenvolvimento, tá? Então, quer dizer que no recheio do meu texto, vai aqui o desenvolvimento, tá? Então, essa é a ideia. Claro, então eu tenho o posicionamento, que vai na introdução, as justificativas, que são os argumentos, vão no meu desenvolvimento. E daí, a gente vai fazer o quê? Você vai ter que reafirmar seu posicionamento, tá? Então, você mostra, justifica e reafirma, tá? E isso daqui vai estar onde? Vai estar lá na sua conclusão, tá? Nós temos várias formas de fazer isso daqui. Eu vou falar para vocês mais na próxima aula, tá? Na segunda-feira. Eu quero falar hoje um pouquinho da introdução aqui. Então, veja, isso daqui é burocracia. Eu tenho que ter o meu texto em 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Como vocês têm um texto que ele vai girar em torno de... até 30 linhas, né? Mas um bom texto ele fica entre 25 e 30, tá? Para não ficar assim... pouca coisa escrita. Então, o que você vai ter que fazer? Aí, nós temos um texto de uma prova que limita as suas linhas. Então, você vai ter que fazer o quê? Você faz um parágrafo de introdução. Aqui, percebe que eu coloquei argumentos. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 argumentos diferentes, tá? Não iguais. Então, você faz o quê? Você faz um parágrafo de introdução. Você faz 2 de desenvolvimento. Que daí você coloca 2 parágrafos com um argumento em cada parágrafo diferente um do outro, mas que eles se completem, e mais um de conclusão. Lembra que eu falei para vocês do docinho lá bonitinho, que tem morango, que é lindo, que você vai comer não tem gosto de nada? Tá. O doce para ganhar nota é aqui, ó. Isso aqui é burocracia, tá? Isso aqui você tem que fazer. Não importa o assunto que a banca traga, você tem que fazer isso.
Isso daqui, nós vamos pegar agora uma estrutura básica que sempre precisam fazer, independente do assunto que você tenha, tá? A gente consegue montar uma estrutura básica, consigo fazer. Aqui eu também consigo fazer, tá? Fazer, eu consigo. Agora aqui, gente, não tem. Aí vocês que lutem, tá? Aqui, ó, é você e você. É aqui a parte que você ganha nota, tá? Ó, é aqui a parte em que você ganha nota. É aqui. É nesta partezinha aqui que é o meu argumento. Então, é aqui que você... Isso é porque acontece os argumentos, você é quem os cria, você é quem os desenvolve, você que dá exemplos, aí é você no texto. Porque aqui, vocês vão ver agora, eu quero que vocês peguem um padrãozinho de introdução para ajudá-los a fazer a parte burocrática, tá? Isso aqui você tem que fazer assim, tipo, em 5 minutos, para não perder tempo, tá? Porque aqui tem que estar muito bem organizado, com argumentos bem consistentes, com explicações, com exemplos. Aqui é que vale você fazer isso, tá? E aqui, nesse caso, também tem um padrãozinho que vai tranquilo. Então, veja, a gente consegue estabelecer um limite aqui, ó, um mínimo, tá? Se você conseguir fazer, por exemplo, a estrutura bonitinha assim, consegue... escolher argumentos e talvez isso aqui, você consegue pelo menos na nota de 0 a 10, uns 40 pontos só aí, tá? Aí, para melhorar a sua nota, para você passar do mínimo, né, e ir mais para cima, o que você tem aqui? Tem que ter aqui argumentos, tá? Aí é que vem o perigo, mas depois eu vou falar deles um pouquinho, tá? Mas, teoricamente, é o quê? É eu entender que o texto ele precisa ter 3 partes bem delimitadas, tá? Introdução, um parágrafo, 2 aqui desenvolvimento e 1 na conclusão. Beleza. Agora, o nosso trabalho vai ser entender o seguinte. Como é que eu marco um posicionamento, tá? Que é um grande problema que a gente tem. Então, por exemplo, quando se fala em posicionamento, entendo comigo agora aqui, o que é posicionamento, tá? Gente, posicionamento... é a sua... Eu vou escrever aqui para vocês entenderem o que é isso daqui. Posicionamento vai ser assim. Qual vai ser a sua linha de raciocínio? Linha de raciocínio do texto, tá? Isso daqui é o meu posicionamento. Por que eu coloquei linha de raciocínio? Porque a gente confunde muito e achar que posicionar-se é colocar assim, a favor ou contra? Positivo ou negativo? Não é isso, tá? Não é só isso. Existem assuntos que eu consigo falar a favor ou contra, né? Tá? Beleza, sei lá, vou falar lá, sei lá, vacinação de Covid para menores de 8 anos. Todo mundo fala que não pode, agora tem lugar que está vacinando. Daí você pode se posicionar. Você acha que é a favor ou contra? Tá, beleza. Aí você pode colocar um que é a favor ou contra e justificar o porquê. Tá, reduzir a maioridade penal. Posso colocar isso daqui. Agora, por exemplo, pedofilia. Não, eu sou a favor da pedofilia. Isso ajuda muito, né? As pessoas têm problema mental. Não tem o que você vai ser a favor. Tá, violência contra a mulher. Tem, gente. Tem. Eu sou a favor, porque eu gosto. Não, né, gente? Estupro, sei lá. Tem assunto que não tem como você. Por exemplo, aspectos positivos e negativos do estupro. Você tem como, gente? Não tem. Então, se você limitar muito a sua perspectiva e achar que posicionar-se é colocar a favor ou contra, positivo ou negativo, ferrou. Vai aparecer um tema assim. Por exemplo, aquele que era da empatia lá da ESA. Gente, não tem como você se colocar a favor ou contra. Não tem que fazer, tipo, empatia. Não existe, porque empatia é um sentimento. Como é que você vai colocar? Então, aí é um tipo de assunto que você tem que escolher assim, o que é que eu posso discutir sobre esse tema? Entendeu? É isso que você tem que cuidar. Então, posicionar-se não é só você colocar a favor ou contra, gente. Se fosse assim, tá, e daí? Faz o quê? Quando você pegar um tema que não tem como fazer isso, aí você fica perdido. Aspectos positivos e negativos da empatia. Não existe aspecto negativo, porque empatia é um sentimento positivo. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que escolher uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, existem N possibilidades. Tá, vamos começar com as mais simples. Tá, então eu consigo fazer, por exemplo, colocar a favor ou contra. Consigo, tá? A favor ou contra. Isso aqui depende do meu assunto, tá?
Posso colocar a favor ou contra? Claro que sim, consigo fazer isso daqui. Beleza. Posso, por exemplo, colocar aspectos positivos e negativos, sei lá, benefícios e malefícios, consigo. Ou posso colocar os dois, né? Benefícios e malefícios, posso fazer, tá? Ou também escolher um dos dois, tá? Beleza, consigo. Mas tem assunto que não, tá? Tem assunto que não. Por exemplo, quando tiver aquela proposta que você tem que escolher, essa da PM, por exemplo, né? Depois a gente vai mostrar. Doação de alimentos é uma coisa que vai ajudar a evitar o de alimentos ou é um risco à saúde? Então, ali eu vou ter que escolher, tá? Não é se a favor ou contra a doação de alimentos. É para você mostrar. E daí? Como é que a gente faz? Como é que eu penso isso? Como é que eu faço isso, tá? Então, por exemplo, existem linhas dizendo que você vai ter que escolher um lado. Tá? Eu tenho que escolher um lado. Aí, geralmente, você tem aqueles textos assim, que é ou, sabe? Ou uma coisa ou outra. Tem que escolher o lado, tá? Também eu posso, por exemplo, estabelecer uma linha de raciocínio. Eu quero discutir causas e efeitos, tá? Eu quero mostrar as causas e efeitos. Então, eu quero fazer isso, tá? Beleza. Não, mas eu quero falar ou só das causas, ou quero falar somente dos efeitos. Também pode acontecer isso. Aí você que vai escolhendo, tá? Posso, por exemplo, me posicionar falando assim, ações para amenizar alguma situação, tá? Algum problema, por exemplo. Então, eu posso fazer isso. É uma forma de eu me posicionar. Então, perceba que a ideia é fazer o quê? Eu tenho que estabelecer uma estratégia de argumentação de acordo sempre com a proposta que eu tenho, tá? Então, beleza, posso escolher um lado, falar de causa ou só de efeitos, ações para fazer alguma coisa. Posso também, por exemplo, uma linha de raciocínio, mostrar a importância de alguma coisa, mostrar a necessidade ou a importância de algo, tá? Necessidade de alguma coisa, tá? Posso trabalhar daí com essa lógica, né? De mostrar a necessidade, discutir isso daqui. Eu posso provocar uma reflexão no leitor, provocar uma reflexão, tá? Então, posicionar-se, gente, é muito além do que só limitar-se daqui no seu texto. E depende muito do assunto que você tenha, tá? Outra coisa importante, na hora que você pegou a proposta, existe alguma linha de raciocínio que a banca queira que você coloque? Lógico que não, tá? Por exemplo, a banca te deu a proposta. Você escolhe o que você quiser, tá? Qual que é o diferencial de um bom texto e de um texto ruim? Não é o seu posicionamento, é o que você vai colocar como justificativa. Então, o trabalho que a gente tem em relação a olhar para um texto é pensar assim. Primeira coisa que você faz, você olhou a proposta, escolheu um posicionamento e já delimite o que é que eu quero usar como argumento. Aí você faz tipo uma estrutura, um esqueleto de conteúdo que a gente fala. Aí você limita a sua linha de raciocínio. Feito isso, aí você consegue partir para frente para outras coisas. Então, essa é a ideia, tá? Então, posicionamento não é só você escolher isso daqui. Tem muito mais, tem mais coisas, tá? E vai depender muito também do assunto. Vou até colocar aqui, ó, observação. Depende muito da proposta, tá? Depende muito da proposta, tá? Ou seja, do assunto que a banca trouxe para você, tá? O assunto que ele trouxe para você, a temática que ele quer que você desenvolva. Então, isso também influencia bastante, tá? Às vezes, quando o tema for muito abstrato, eu preciso dar situações concretas, senão fica aquela coisa que fala e não fala nada. Então, primeira coisa, entendam, se você não tiver isso aqui bem marcado, nem comece a escrever seu texto. Vai ficar uma porcaria. Mas certeza. Na hora, se você não... Sério, eu falava, foi bem sincera, tá? Eu falava para os alunos assim, antes da prova quando teve a prova da PRF, que ela veio antes da PF, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ela falou assim, a prova da PF, eu falava, gente, a prova vai vir difícil, porque tinha muita gente inscrita, né, e tal. Aí veio a prova bem mais difícil do que se esperava. Daí eu falei assim, ó, próxima prova,
Imagine que vai vir uma prova para arrancar o couro de vocês. Tipo, vai vir aquela prova para matar, tirar até defunto do túmulo, tipo, matar mesmo. Que daí você chega lá na hora da prova, se ela for bem difícil, você é preparado. Se ela não for tão difícil, você... eu tava de boa, dominei tudo, matei todas as questões, tá? Então, nunca cheguem a uma prova achando que vocês estão 100%. Sempre pense que a prova vai vir difícil, tá? Que daí, como fala o Arruda, combate... Como é que ele fala? Combate... treinamento difícil, combate fácil. É isso aí. Então, pensem assim, tá? Imaginem que vocês têm lá uma prova que vai vir a prova difícil. E, gente, é muita coisinha, né? Às vezes é uma questão a mais, a menos que você consegue entrar ou não nas vagas. É muita, gente, é muita. Bom, você sabe, né? É muita. Você ficou por uma? É, né? Meu Deus, pouca coisa. Então, nossa, não deu nenhum ponto. Credo. Tadinho. Mas você é novo ainda, você aguenta, tá? Mas é uma prova concorrida. Então, depende muito da proposta e você tem que entender assim, a banca não vai facilitar para vocês. Ai, tadinhos, né? Eles são novinhos. Claro que não, tá nem aí. Dane-se. Vocês que lutem, se virem. Então, entendo que a prova ela tem que vir uma prova bem fundamentada. Então, não tem posicionamento marcado ainda, nem comece o texto. Por quê? Corretor, gente, de banca, na hora, pelo primeiro parágrafo, ele sabe se você vai escrever ou vai enrolar. Não, gente, sério, na hora. Você começou a ler um texto. Eu acho que eu li uns 100 textos para fazer recurso nesses últimos meses. Meu Deus, fiquei tonta até. Era assim, eu li a primeira linha. Quando terminar o primeiro parágrafo, assim, já entendi porque ganhou essa nota. Só pelo primeiro parágrafo. Por quê? A introdução é aquele parágrafo que vai dar a cara do seu texto, sabe? Sabe quando você vai assim, ó, você vai a uma formatura, uma festa, sei lá, agora ninguém vai a lugar nenhum, né, mas... Antes da pandemia que a gente podia sair de algum lugar, você vai num evento legal, uma formatura, um casamento bem chique, assim, tal. O que você faz? Você arruma todo bonitão, né? Vai lá, escolhe uma roupa bonita, né? As mulheres, assim, né? Ainda bem que tem uma mulher aqui para me ajudar aqui. Vai com um vestido bonito, né? Os homens vão todos arrumadinhos, né? Escolhe uma roupa bonita e tal, né? Cabelinho cortadinho e tal. Beleza. Começou a festa, tá lindo. Gente, no meio da festa, se tiver descabelado, sem calçado, tá bom. Ninguém mais vai ver. Tá bem aí. Se você estivesse de chinela havaiana, tá bom, tá valendo. Por quê? Aquela primeira impressão é a que fica. O resto, gente, aí depois vai pra festa. Então, quando vocês pensam na redação, pensa assim, ó, a introdução, ela é aquele que, sabe aquela parte do texto que vai chamar o seu leitor e você vai conquistar o leitor, sabe? Você vai conquistar ali o seu leitor. Ele vai ter que olhar assim, putz, eu quero ler o resto. Porque eu quero olhar o que ele fez depois. A ideia é essa, tá? Eu tenho que ter uma ideia de persuasão, que a gente chama. Um texto argumentativo precisa de uma palavra-chave que a gente chama de persuasão, tá? O que é persuasão? Não é a mesma coisa que convencimento, tá? Não é a ideia de convencer. Persuasão é quando você tem a ideia de trazer a pessoa para o seu lado. Ela pode até não concordar com você, mas ela concorda com o que você escreveu. Ela aceita o que você escreveu, tá? Pode até não concordar com você, não concorda, mas ela entende o que você fez e aceita o que você colocou, tá? Então, a persuasão tem isso. A ideia de um convencimento que você, não, o que eu escrevi tem legal. Tem um filme bem legal, um dia você pode assistir, tá? Que ajuda muito vocês a perceberem o poder da persuasão. Que e a falta de interpretação. Nós temos é um filme muito bom para ver. O poder da persuasão e a falta de interpretação que as pessoas têm, tá? É um filme que o filme é uma comédia. Sim, senhor, com o Jim Carrey. Muito bom. Se vocês assistiram, assistam. Porque você tem dois lados. Primeiro, quando a pessoa não entende, tá? Ela não compreende alguma coisa e dá só cagada no final, faz um monte de coisa errada. Mas a ideia da persuasão, porque ele é convencido a fazer algo, só que dele, sei lá, claro, é uma comédia, tal, no final uma história bem legal. Mas o filme mostra muito isso. O que é essa persuasão que você convence a pessoa, tá? E veja, se vocês forem assistir, assistam ao filme e vejam que tem uma cena do filme que é a primeira vez que ele vai, que a pessoa, que tem o cara lá que discursa lá e convence, né, a fazer lá, falar sim, senhor para tudo. Ele tem um poder de fala que as pessoas, elas
parece só falta pegar a criatura no colo. Tipo, porque o poder de fala dele é muito importante. As primeiras falas dele sempre são aquelas mais importantes, tá? A persuasão é assim. O que é mais importante sempre vem primeiro. Por exemplo, tá? Vocês têm que dar, que média de idade aqui? 17. Vocês estão olhando, não estão estudando mais, né? Ensino médio? Não, né? Já terminaram? Alguém está fazendo ensino médio ainda? Ai, meu Deus, que novinho. Ai, vocês são muito novinhos. Ai, tá. Mas, por exemplo, na escola. Tá, você tá lá na escola. Aí chegou de mostrar as notas. Tá? Você tirou lá 3 notas 9. Umas outras assim no meio do caminho, umas 2 assim, tirou 4. Tipo, nota média. Você vai mostrar qual nota primeiro para os seus pais? Ai, pô, tirei 4. Não, você vai mostrar que tirou 9, né? Você não mostra as bonitas melhores? Vou mostrar primeiro, acho que eu tirei 9, né? Que dá. Olha, que legal! Parabéns, meu filho. Mas eu tirei 4 nas outras. O quê? Nem fala direito. Por quê? Na persuasão, você sempre coloca o que é mais forte primeiro, o que é mais importante primeiro, o que é mais convincente primeiro, tá? Pensem nisso, porque isso tem que estar aqui, ó, na argumentação. Para você ter um argumento bom, você tem que começar com um argumento forte, tá? Deixar isso muito marcado para convencer seu leitor. Beleza. Agora eu quero que você pense o seguinte, tá, entendemos isso daqui, então eu tenho que pensar que na hora de eu construir um texto, eu preciso pensar assim. Vamos pegar essa proposta que está aqui, ó, que é da PM Paraná. Eu peguei porque eu gostei dela. Não que eu gostei da proposta, gostei porque é uma proposta muito cara de ESA. Também, sabe, proposta de SpaceX, ó, mais cara mesmo. Então tá assim, eu vou só colocar aqui no texto, não precisa nem ler o texto de apoio, vou colocar aqui para vocês aqui, ó, tá aqui. Doação de alimentos, aí tá assim, ó, entre o combate ao desperdício, e o risco à saúde, tá? Cuidado, gente, para olhar sempre o comando da prova, tá? Aqui nessa prova, ele deu o seguinte comando, ó. Você tem que contextualizar a temática, defender claramente um ponto de vista, respeitar a característica do gênero que era a dissertação, tá? E aqui era 20 a 25 linhas, né? Porque era a PM aqui. O que você vai entender? Aí a banca deu texto de apoio, tá? Colocou uma lei lá que incentiva o uso, a doação de alimentos, tá? Uma lei e tal. E outro texto falava sobre os riscos que tem porque os alimentos, eles depende se você não tiver bem armazenado, depende de como é que você vai doar, ele pode, às vezes, provocar um problema ainda, né? Se tiver, às vezes ele estragou, não sei o que lá. Então, ele só fazia assim, ele mostravam 2 textos que mostrava um lado de evitar o desperdício e outro lado de ter risco à saúde. Ponto. Mas era para eu usar o texto de apoio como o texto de base? Não, isso aqui era só para você entender a proposta, tá? A banca colocou lá para contextualizar. A sua ideia era falar, a banca não colocou assim, por exemplo, cite os textos motivadores, nada disso, ela colocou só isso daqui. Então, na hora de fazer a proposta, você vai olhar isso daqui, que isso aqui é o nosso tema, tá? É o nosso assunto. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Toda a proposta vai sempre ter o tema e o recorte temático que a gente chama, tá? Então, esse daqui é meu tema, ó. Tá vendo? Doação de alimentos, que é meu assunto, tá? Pense aqui, ó, tema ou então assunto, tá? Para ficar mais fácil. Aí, o que vem a partir dos 2 pontos é o que a gente vai chamar de recorte temático, tá? Ó, isso daqui até aqui, ó, é o meu recorte temático, tá? Então, quer dizer o seguinte, qual é a ênfase que eu tenho que dar no meu texto? Ao recorte, não ao tema, tá? Não é para ficar divagando sobre doação de alimentos, o que é doar alimentos, por que isso é bom ou ruim, sei lá, não é para fazer isso não. O meu recorte está aqui, tá? Então, eu achei o tema e eu agora entendi que eu tenho recorte. Esse recorte aqui, por exemplo, ele já é um recorte que ele induz você a fazer uma opção, que é aquele postamento que você tem que fazer o quê? Aqui, ó.
escolher um lado, tá? Então, por exemplo, ele coloca entre o combate e o risco à saúde. Então, quer dizer que eu tenho aqui, ó, entre o combate e o risco. Ou seja, eu tenho que definir um ponto de vista em que eu vá falar sobre a doação de alimentos. Eu vou falar se ela é um combate ao desperdício ou se ela pode ser um risco. Eu vou ter que escolher, tá? Posso, por exemplo, vou pensar assim para você, ó. Posso pensar assim. Pensando agora no texto, posso falar dos dois lados? Se eu falar dos dois lados, você vai ter um texto que fica em cima do muro. Porque eu tenho explicações boas para os dois, tá? Eu tenho argumentos bons, se pensar aqui e aqui, fechou. Só que pense comigo, o texto é argumentativo, tá? Doação de alimentos. Ação de doar. Ou você doa, ou não doa. Não tem como você doar mais ou menos, né? Tipo, ou você doa, ou não doa. Não tem opção assim. Gente, vamos doar, mas só, sei lá, 50%. Não sei. Né? A ação de doar, ou é, ou não é. Né? Tipo, tá doente, ou tá ou não tá. Né? A mulher tá grávida, ou tá ou não tá. Meio grávida não tem. Então, ou é, tem situações que ou é ou não é. Então, pense, doação de alimentos, esse é meu assunto. A banca direcionou a sua linha de raciocínio. Aí você tem que escolher, eu concordo ou não com a doação de alimentos? É isso que você tem que se perguntar antes de fazer o texto. Putz, eu concordo ou não? E outra, gente, não é para você escolher aquela proposta pessoal, tipo assim, emotiva, assim, sabe? Por exemplo, eu participo de uma ONG que doa alimentos, eu acho muito... porque eu acho lindo. Tá, gente, lindo, tá? Não... Pelo amor de Deus, gente, eu já participei de campanhas de fazer... Essa proposta aqui surgiu porque eles distribuíam comida em Curitiba. Não sei se você lembra que teve no começo do ano, o governador lá proibiu uma lei que não podia mais doar alimentos, não sei o que lá, e daí voltou atrás e tal. Por isso que teve essa proposta aqui. Mas, assim... Eu concordo, o que você puder fazer pelos outros é importante, a doação de alimentos é importante. O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos do mundo. É muito desperdício, muito mesmo. A gente tem toneladas de desperdício, tá? Você pode ver, por exemplo, a gente hoje não tem muito esse contato, né? Mas se você conhecer, por exemplo, um produtor rural, que ele lá produz laranja, tá? Foi colher as laranjas. Gente, é lógico que quando ele vai colher laranja, não vão ser todas as laranjas lindas. Vai ter aquelas bonitinhas, aquelas feias, tal. E o que chega ao mercado? Só as bonitas, as feias vão descartadas. Então, a gente tem muito isso, sabe? De você acabar escolhendo... Às vezes, o gosto é o mesmo, mas é porque uma está mais bonita e outra não está. Aí você acaba descartando as feias. Então, o Brasil é recorde, é assim, campeão mesmo nesse tipo de coisa. Mas qual que você tem que fazer? Pensar assim... Ou eu dou, ou a doação é feita, ou não é, né? Então, ou é sim, ou não, tá? Não dá para eu escolher entre doar e não doar. Tá, entendi. Se eu falo que a gente tem que doar, então, você vai tendenciar o texto para qual? Combate ao desperdício. Se eu falo que não é para doar, porque isso pode ser um risco para a saúde. Então, veja que você... Se eu escolher sim, tá, conforme o meu posicionamento, eu vou ir para um lado. Então, se eu escolho sim, então eu vou falar em relação sim, tem que doar, porque isso vai ser um combate ao desperdício, tá? Desperdício. Não vamos doar, porque isso aqui pode ser um risco à saúde. Então, veja, por mais que você ache que tem outro, não importa, você concorda com os dois, mas você vai ter que escolher na hora de fazer o texto. Ou é ou não é. Faz o quê? Então, não pode ficar no meio assim. Pode ser... Eu posso fazer um parágrafo com esse, outro com esse? Não, né? Você tem um texto que é argumentativo. Então, dá para fazer um parágrafo falando disso, outro parágrafo falando disso. No final, você se posiciona. Não. Tem que ser o texto inteiro. Ou você é a favor, ou você é contra. Só que essa proposta aqui, a favor e contra, não é só você falar que dou ou não dou. Você tem que direcionar para cá, tá? Então, veja que você tem que entender a proposta, senão você às vezes acaba sem querer fazendo a coisa errada. Entendi, então, a proposta. Tá, aí eu vou ter que escolher. Feito isso, direcionei, tá? Vamos supor que você escolheu.
eu quero falar que a doação ela tem que ser feita porque ela sim pode combater o desperdício. Tá. Eu falo que não se deve doar alimentos porque isso pode dar um risco à saúde. Tá. E agora eu faço o que daí? Começa o texto? Não. Tá, eu já sei o meu posicionamento. Tá, mas eu vou colocar de argumento? Não dá para eu fazer isso. Se eu não tiver isso muito claro, você vai ter que fazer o que agora? Se eu escolhi esse, você vai ter que fazer o que agora? Você vai ter que escolher, e eu sugiro que pelo menos 2 argumentos, tá? Pelo menos, se tiver 3, se for ninja, assim, tipo, tem aquelas letras Arial 7, sabe? Tem gente que escreve com uma letra desse tamanho, assim, que dá para fazer um texto com 30, parece que tem 60 linhas. Mas pelo menos 2 argumentos, tá? E 2 argumentos diferentes. Não é para falar a mesma coisa, tá? A mesma coisa aqui, ó. Pelo menos 2 argumentos. E você tem que escolher isso daqui já antes de começar a fazer seu texto. Não adianta você colocar, já escolhi aqui e começar a fazer o texto, vamos lá, vai vir na hora, não vem. Tá? Você tem que escolher antes. Aí pensa comigo, vamos agora pensar no texto, nos 2 lados? Olha só, como não é fácil fazer isso, tá? Esse é um tipo de... Claro que eu estou indo mais lento, né? Mas na prova você não pode ficar divagando assim, sei lá, meia hora. Você vai ter que olhar e já direcionar, tá? Mas fazer esses, tipo, uns 10 minutos para você olhar a proposta, entender o comando, encontrar seu posicionamento, encontrar os argumentos, gente, se perder ali 10, 15 minutos, não é uma perda, é um ganho, tá? Porque daí você consegue direcionar melhor seu texto. Então, o início do texto não é pegar, fazendo, vamos lá, não, né? Você tem que pensar em organizar seu texto. Então, esses primeiros 10, 15 minutos, você tem que fazer o quê? Você tem que entender a proposta, direcionar seu posicionamento, tentar já definir seus argumentos, para já deixar o texto estruturalmente bonitinho, tá? Então, vamos lá. Fale. Certo. Ah, você defendeu isso daqui e foi contra isso. Opa, pode também. Pode, porque daí você não defendeu os 2. Você defendeu que daí sim é um combate, você falou que não tem nada a ver com a saúde. Também pode, excelente. Tá? O importante é definir uma estratégia para você começar seu texto. Isso é importante. Só que você tem que pensar isso quando, gente? Antes de fazer o texto. Porque senão você vai fazer o quê? Na hora vai surgir uma, sei lá, não tem como, não sei, gente, não vai baixar um espírito assim, tipo, vai vir do nada, não vem, tá? E é pior ainda, na prova, imagina, ó, pense, quanto tempo você tem de prova agora? Puta, sério? Pense, gente, 4 horas, 50 questões e uma redação, para passar limpo o gabarito e revisão final da redação. Você não passa uma redação de 30 linhas em 10 minutos. Só você passar que ninguém entende só ler depois, não adianta nada. Você vai demorar no mínimo aí uns 20, 25 minutos, depende se é mais lento, uns 30 minutos. Tá? Passar o gabarito das 50 questões, coisa chata pra caramba. Mais uns 15, 20 minutos. Então você vai ter pelo menos aí vamos chutar uns 45 minutos da prova só passando gabarito, redação e gabarito das questões? Então pense. Já se foram 45 minutos, tá? Tá, vamos descontando. Você não vai ficar as 4 horas, tipo assim, sentado fazendo a prova. Você vai ter que 1 hora dar uma respirada, sei lá, tomar uma água, ir ao banheiro, tá, mais 15 minutos, já foi 1 hora. Pense. Isso só sem fazer nada ainda, tipo, só o que tinha que fazer. Tá. Aí a redação você vai perder mais 1 hora para conseguir entender os 15 minutos de entender a proposta, articular e fazer o texto lá, deixar ele pronto para passar limpo, mais 1 hora. Então já foram 2 horas. Aí vão ter 2 horas para as questões. 50 questões, gente. É bastante, hein? São 25 questões por hora. Pense. Dá o quê, gente? Nossa, não dá nada quase. Sei lá, 2 minutos e pouco por questões. É pouco, né? Pensar que em português tem os textos.
Então, você tem que ter, matemática tem muito cálculo, você não faz, tem que usar matemática, você não faz em 1 minuto. Possível. Então, o que você tem que fazer? Você tem que controlar tempo? Controlem tempo, hein? Porque senão, depois, no final, a redação, para vocês ainda que é 4 horas, o ideal seria fazer tudo em 1h10, passando a limpo. Para você ter tempo de fazer o restante, porque senão você não dá conta. É bastante, gente. Fazer umas 50 questões, gente. Por mais que tenha questões, às vezes uma questão ou outra que é mais tranquila, mas tem aquelas que não são que vale por 10, tá? Então, cuidado com isso daí. Tempo. Tá, então eu escolhi aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos pensar assim, ó. Eu decidi que meu posicionamento é que a doação de alimentos, a doação de alimentos é uma atitude. Faça uma frase, tá? Para você mostrar seu posicionamento, para você entender e visualizar melhor. É uma atitude que contribui para o, aí você vem para cá, combate ao desperdício, tá? Então, ó, eu já fiz uma frase só para eu poder entender isso daqui, tá? Poder fazer aqui essa abordagem, tá? Isso aqui é um lado, agora eu vou pensar no outro lado, tá? Bem parecido, ó. A doação de alimentos. A doação de alimentos não deveria ser permitida porque podo é boa, porque pode provocar risco, aí veio para lá, né, tá vendo lá, ó, risco à saúde. Então vejam que os dois dá certo para fazer, tá? Porque, ó, eu digo assim, se você fizer... Ai, beleza, escolhi posicionamentos. Se você não souber colocar depois para justificar isso aqui, é a mesma coisa que, sei lá, você ganhar um carro e não tiver carteira e não souber dirigir. E que adianta? Então tá. Aí, beleza, você ganhou um carro, não tem carteira, não pode dirigir, e o carro você não pode vir, não pode fazer nada com o carro. Daí, não adiantou nada, tá? Mesmas coisas que não tem. Então, pense... a ideia ou você ganhou, nossa, que legal, eu ganhei um iPad última geração e tal, mas ele só vem em russo. Não tem bateria, tá? E daí que adiantou? Nada. Então, não adianta você ter posicionamento, não ter argumento para isso, tá? Por exemplo. Então, eu posso fazer assim. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Escolher o argumento mais forte. Aquele que vai justificar assim. Pergunte, agora tem que perguntar assim, ó. Por que é que eu estou dizendo que isso aqui contribui o combate ao desperdício, tá? Isso é um argumento mais forte, então eu tenho que já vir de cara aqui, ó. Argumento mais forte, tá? Aí você pode falar aqui, ó, que há muitos alimentos que podem ser distribuídos para quem precisa, tá, vamos só colocar uma frase geral aqui, tá? Daí você vai ter que explicar depois, né? Por que isso acontece. Então, ó, primeiro que há muitos alimentos que podem servir para quem precisa, tá? Que estão em condições, pode até falar assim, e que são descartados, aí você pode até colocar uma justificativa, né? Descartados por não terem valor comercial, tá? Pensa assim, o que é não ter valor comercial? Sei lá, eu tenho uma prima que ele trabalhou muitos anos no Ceasa, lá em Curitiba. Ele tinha um daqueles box, né?
E ele falava que era assim, tipo, o que tinha de, às vezes, de alimento que, porque veio na transporte, ficou um pouquinho machucado, sabe? Um tomate ficou com um pouquinho... Eles descartavam, não pegavam nada. Eles só pegavam o que estava impecável. E daí, lá no SEASA, ele falou que algumas instituições acabavam indo, tipo, no final lá do expediente do SEASA, porque sobrava, às vezes, uma montanha de alimentos, de frutas e verduras, que não eram mais bonitas, porque não tinham valor comercial, então não eram bonitas, né? Por isso. E podiam ser, já estavam novas, porque no SEASA todo dia chegam, né, as frutas. E eles iam lá e pegavam, né, o que sobrava e levavam para as instituições, assim, de hospitais e tal, alguns lugares assim. Então, você pode usar isso como justificativo, tá? Beleza, pensa aqui. Porque, cuidado, que você tem que entender. Você não pode falar em relação à doação assim, né? Você tem que direcionar. Então, você tem que falar o seguinte, aí você tem que justificar, por exemplo, esse tipo de situação, né? Muitos lugares que têm comida, que distribuem alimentos, né? Eles, por não serem mais... não terem mais uma beleza em relação, por exemplo, frutas que não estão bonitas, elas acabam sendo descartadas porque não são consumidas. Então, veja, isso é um argumento. Tá, beleza. Então, eu entendi que esse é o meu argumento mais forte, tá? Aquele que eu tenho mais forte. Beleza. Já entendi. Aí que eu posso fazer assim. O outro argumento, lembra que eu falei que eu tenho que ter dois diferentes, tá? O outro argumento, você pode pensar assim. Ou eu vou trazer mais uma justificativa para isso, tá? Pensando daí em outro argumento que justifique por que isso é importante. Ou eu posso, por exemplo, fazer um contraponto aqui, tá? Como é um contraponto? Uma reflexão. Quer dizer, não é você doar, sim, alimentos e pronto, tá? Ai, vamos doar e pronto, todo mundo vai começar a doar alimentos. Não, você pode pensar assim, ó. Né? Pensando assim, é necessário que haja algumas, por exemplo, regras, vou colocar assim, algumas regras e orientações quanto ao que pode ser doado e como fazer isso. Então, por exemplo, aí você já coloca, ó, a gente tem que fazer isso, mas tem que ter, opa, não é assim, eu vou lá, vou doar. Tem que, então, é interessante que exista isso, mas talvez alguns tipos de regras, orientações, para que você não tenha problema depois, né, de contaminação de alimentos e tudo mais. Então, beleza, definir essa linha aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma introdução em que você apresenta o seu posicionamento, você vai ter um primeiro parágrafo que você coloca o argumento mais forte para justificar o que você colocou aqui, e no outro, uma reflexão, tá? Que daí você tem caráter argumentativo. Então, eu já defini isso. Claro que não usar as mesmas palavras depois no texto, mas você já definiu a sua linha de raciocínio. Então, na hora de fazer o texto, você vai fazer o quê? Você vai ter que seguir isso daqui. Tipo, não fugir disso, sabe? Ficar preso aqui, tá? E se fosse aqui? Aí eu posso fazer o contrário. Vou fazer outro lado aqui, ó. Eu posso falar que, tá? Aí ele fala assim que não deveria ser permitida porque pode provocar risco à saúde. Aí você pode falar aqui, ó, que a má... Opa. Peraí, vou colocar outra coisa antes. Existem produtos que se estragam muito rápido, tá? Muito rápido. Então, eu já vou dizer assim, ó. Por que eu não tenho que pôr? Porque existem produtos que se estragam muito rápido, tá? E a má conservação de um produto pode contaminá-lo, tá? Que eu tenho que pensar agora, porque eu tenho que defender a ideia do risco à saúde, tá?
Então, beleza, fiz um contraponto aqui. Então, existem produtos que se estragam muito rápido, realmente, né? Se eu pensar, sei lá, peixe. Não dá para você deixar nem um dia, né? Um dia. Deixar horas, você já perdeu, né? O peixe, ele estraga muito rápido. Né? E outros que tiver uma má conservação, eles podem ser contaminados, né? Tem alguns alimentos, por exemplo, leite, por exemplo, alguns produtos que são bem perecíveis, que se estiverem mal conservados, eles aí você pode piorar, né? Tudo bem, beleza. Aí, o que eles podem fazer? Eu vou colocar então na outra aqui o seguinte. Tá, mas o que fazer então Tá, a gente não vai doar alimentos. Faz o que então, tá? Como é que a gente pode fazer então? Não vai doar. Porque que a gente tem problema de poder ter contaminação. O que a gente teria que fazer? Aí você pode sugerir um ponto, porque aqui a gente fez uma reflexão. Né? Eu posso sugerir, por exemplo, aqui, ó, um outro parágrafo em que eu mostre, por exemplo, o que poderia ser feito. O que poderia ser feito para que não houvesse tanto aí isso vai para o outro lado aqui, né, o desperdício. Tanto desperdício de alimentos, tá? Porque vamos pensar assim, quando você fala, porque aqui eu fui a favor de doar, né? Beleza, vamos doar. Então a doação é uma solução. Agora aqui, não, vamos doar não. Tá, se você não vai dar, vamos fazer o quê então? Pensa assim, você vai contra algo, você tem que depois falar, tá, não vamos doar. Beleza, vamos fazer o quê então? Não vamos doar, pronto. Aí faz o quê? Não sei, mas não vamos doar. Tá? Então não adianta você falar assim, não concordo. Tá, mas você não concorda com a decisão, você tem que propor outra então. Pense. Isso é pensar na linha de raciocínio de um texto. Se você fez um texto argumentativo, você vai falar assim, que você vai se posicionar. Não, eu acho que a gente não tem que reduzir a idade penal. Tá, faz o quê então? Tá? E não adianta só você falar que concorda ou discorda, se você não disser o porquê disso. E quando você ainda discorda de algo, vem mais um agravante. Só falar que não, gente, não concordo. Tá, que lindo. E daí, como é que fica então? Não concordo, a gente faz o quê? Sei lá, não concordo. Aí vem aquela ideia do contra, assim, tipo, todo mundo contra, mas não dizem nada que tem que fazer, tá? Como você vai, sei lá, vai fazer... quando você vai fazer, agora já passou da minha fase, tá? Ainda bem que eu já passei essa fase, mas quando você está lá em faculdade. Vamos fazer lá, organizar a festa de formatura. Aí uma turma concorda, o outro, não, a gente não concorda. Então vamos fazer o quê então? Não sei, mas a gente não concorda. Tá, adianta você não concordar e não der uma sugestão, então. Então pense, se eu estou discordando que eu não quero que doe, eu tenho que dar outro lado da e fazer o quê então? Tá? Então perceba. Então eu vou ter que dar conta deles. Por que eu vou fazer com esse desperdício então? Como é que a gente vai resolver esse problema? Então veja que fazer isso antes, gente, é para você entender que o texto ele tem que ter uma argumentação lógica. O que é uma argumentação lógica? Um parágrafo completa o outro, mas eles têm que ter ideias diferentes, tá? Então, isso que a gente chama de argumentação lógica, que isso vale demais. É o que mais pesa num texto argumentativo, tá? Essa argumentação lógica. Por quê? Por exemplo, isso daqui vai justificar o que eu coloquei aqui. Estão vendo? Vai justificar meu posicionamento. Isso daqui vai fazer uma ressalva ao que eu coloquei aqui. Então, veja que os argumentos, eles são diferentes, mas eles têm que estar ligados diretamente ao meu posicionamento. Mesma coisa aqui, ó. Eu falei que não é para doar, não. Tá, mas se eu fazer o que então com os alimentos? Faço o que com eles, então? Jogo fora? Diga. Geral. Tudo. Geral. Geral. Ele não delimita. A proposta é assim, ó. Doação de alimentos. Entendeu? Por isso aí você pode pensar assim, ó. Aí você vai pensando. Ah, não. Eu vou falar aqui, ó. E aqui eu vou falar, então, que a doação só pode ser, por exemplo, se for feita em relação a cestas básicas. Tá, beleza, entendeu? Ou, por exemplo, que lugares em que
que haja distribuição, por exemplo, como CEASA, lugares que têm essa distribuição de frutas, então que exista uma possibilidade de todos os dias instituições cadastradas puderem pegar o que sobrou, por exemplo. Então eu tenho que delimitar, por isso que eu já falei isso daqui. Então a gente vai, beleza, vamos usar a doação, mas tem que saber então aqui até que ponto que eu vou nesse sentido, tem que ter regra. É isso aí, tá? Pensando nisso. Porque senão você pode... Vamos pensar assim. Já viram que aqui em Cascavel tem aquela geladeira solidária? Já viram em alguns lugares que tem? Tá. Você sabe que não é você chegar lá e largar a comida. Vai lá e joga, né? Você tem que pegar, trazer num pote lacrado, né, fechadinho, colocar a data que você colocou ali. Por quê? Passou aí 2 dias, não dá para deixar aquilo lá eternamente lá, que vai estragar. Tá? Então, veja... Por isso que se fala dessa ideia do risco à saúde, né? Não posso pegar e largar assim, ai, sobrou esse pão velho aqui, tá uma semana aqui em casa, vou dar para alguém que tá passando. Não, né? É por isso que tem essa daqui do risco à saúde. Não é assim, eu tenho esses pães aqui que estão uma semana, tão duros, mas não tem problema, pode levar. Não, né? Você tem que fazer o quê? Se for para doar, tem que haver, então, cuidado quanto a isso. Então, é nesse sentido. Veja que quando você começa a pensar nos posicionamentos, no que você usar para... Aí que você começa a perceber, tá? Acho que eu vou ter mais esse argumento aqui. Porque assim, ó, não adianta só falar, eu tenho que dar exemplos concretos. Tá, eu acho que eu vou ter exemplo aqui, mas não, acho que não. Acho que aqui eu vou melhor. Aí você que vai ter que escolher assim, em qual dos lados eu tenho mais o que falar. Tipo, eu tenho exemplos concretos que ajudem isso, tá? Então, aí você tem que fazer esse cuidado. Entender essa lógica, como fazer isso, sei lá. Eu tenho que pensar em algumas possibilidades, tá? Para quê? Para na hora de fazer o texto, eu já ter isso muito claro. Então, você vai ter o quê? Isso aqui você vai mostrar na introdução. Veja só. No desenvolvimento, 2 parágrafos, você vai ter que ter a conclusão. Tá, veja como você já trouxe a discussão aqui, já se posicionou. A conclusão é só para reafirmar, não precisa dar uma solução agora, tá? Porque você já vai falar aqui, ó. A sua própria posição já é a solução para o problema. Então, o que você vai ver no final? Vai só reafirmar o assunto, mostrar a importância disso, de discutir esse assunto, tá? Depois, na segunda-feira, eu falo como é que vocês fazem isso. Mas a ideia é pensar assim, se eu não tiver isso muito claro, o que é que vai acontecer com o meu texto? Vai ficar um texto que, às vezes você faz assim, ó. Isso é muito comum, tá? Você faz um parágrafo de introdução bem legal, o segundo parágrafo bem legal, o terceiro... Lá o leitor vai ler assim, meu Deus, estava indo tão bem, no terceiro parágrafo, sei lá, faz nada a ver. Por quê? Pensou no começo, quando chegou aqui na linha 15, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais ideia, tá? Quando acontece isso é porque você não fez o quê? Não planejou. Gente, se vocês se acostumarem a fazer isso, vocês vão perceber como isso ajuda, tá? Eu não vou muito para frente ainda aqui, mas pode ver assim, ó. Tá, mas eu tenho algum exemplo concreto que eu posso fazer isso? Ah, beleza. Aqui tem exemplos, você começa a pegar exemplos concretos, tá? Porque é muito legal se fechar teu desenvolvimento com um exemplo concreto, uma situação, um fato que materialize o que você colocou ali. Fica muito legal, tá? Fica bem organizado aqui. Então, se tiver um exemplo para fechar o parágrafo, fica lindo. O teu corretor daí vai sair pulando de alegria, texto maravilhoso, porque daí você tem um texto com consistência, tá? Que tem, a gente chama de materialidade, que não fica só nas ideias. Fala, e no final não fala nada, tá? Isso fica horrível. Você tem que dar o quê? Materialidade, sabe? Colocar alguma coisa mais concreta. Ó, por exemplo... Eu não sei nada desse assunto, nunca li isso, não tenho a mínima ideia se existe alguma lei para isso. Tá bom. Você tem que colocar alguma norma? Não. Não sei nenhum dado estatístico, também não tem problema. Não é obrigação de você saber esse assunto, que a banca não colocou assim na proposta. Nenhuma banca faz isso. Às vezes faz, tá? Mas dificilmente a banca vai colocar assim, ó, estudem esses assuntos que eles vão cair na prova de redação. Não vai fazer, que bom se fosse, né? Mas não vai. Então a banca não pode esperar, por exemplo, que você saiba um filósofo, uma citação, nada. Eu vou colocar, não precisa. Se você souber algo lindo, se você não souber, não vai forçar a barra, tá? O homem é lobo do homem, tá? Não cabe lugar nenhum aqui. O que adiantou? Eu sei a citação, tá? E daí? Não cabe. Tá, não cabe aqui. Eu termino a conclusão. Portanto, o homem é lobo do homem. Tá, e daí?
Você tem que colocar alguma coisa que você perceba assim, não, ó, isso... Por exemplo, vamos supor assim que você leu alguma obra literária, tá? Vamos pensar assim, ó, contextualizando o assunto, tá? Contextualizar. Doação de alimentos. Tá, se eu vou doar alimentos, é para quem precisa, para quem passa fome. Vamos supor que você leu, tá? Vou supor que você é muito mais, leu Vidas Secas. Putz, eu posso citar e começar a obra com Vidas Secas? Lindo! Nossa, pensa, começar assim, ó. A obra Vidas Secas. Eu não lembro o nome do autor, mas eu lembro o nome da obra. Não tem problema, obra Vidas Secas. Um grande clássico da literatura brasileira. Pronto, tá? Você não sabe, eu não sei o autor, não sei o Graciliano, mas eu não sei, não lembro o nome dele. Graciliano Ramos, será que é? Não tenho certeza. Você coloca assim, ó, a obra Vidas Secas, um clássico da literatura brasileira, retrata a fome, né, dos retirantes lá do Nordeste. Pronto. Aí você contextualizou com uma obra, que lindo, mas eu não sei obra nenhuma, então não coloque uma obra nenhuma, você coloca assim, o Brasil é um país que sofre muito por conta da miséria de muitas pessoas que inclusive passam fome. Contextualizei do mesmo jeito, então contextualizar o assunto é a primeira frase que você faz do seu texto. Se você percebeu que tem uma... Nossa, eu sei essa obra aqui, essa obra putz, encaixou certinho. Vai lá e faça, que lindo. Não sei, tá bom? Faça uma frase que contextualize. O importante é você contextualizar o assunto, tá? Que é o que a gente vai ver agora na introdução. Mas o que eu quero que vocês entendam? Não adianta você querer inventar e colocar uma citação se você não sabe para que você está fazendo isso. A citação ela tem que casar perfeitamente com o assunto. Tipo assim, sem forçar a barra. Quem lê, assim, Vidas Secas, a pessoa na hora, porque você falou, né? Na hora, putz, Vidas Secas. A pessoa na hora que leu já vai fazer, já vai entender. Não é precisar falar assim, o que é isso, gente? Ah, tá. Já vai tipo meio que automático, tá? Então, pensem nessa ideia, tá? Ou você pode até citar um programa social, sei lá. O Brasil possui o Bolsa Família, que é um programa que tenta erradicar a fome do Brasil. Contextualizei. Então, existem várias formas de você contextualizar o assunto. Você tem que pensar isso antes. Como é que eu vou começar o assunto, tá? Tem que pensar isso antes, não na hora. Tipo, na hora surgiu Vidas Secas. Não, né? E outra, contextualizar, gente, geralmente você faz na introdução, tá? Essas coisas mais bonitinhas, faz assim. Que a introdução é o momento de você enrolar. O argumento, gente, ali a coisa é assim, tipo, 1 mais 1 é 2, sabe? A, B, C, D, E e ponto. Não tem muito segredo, não. Não dá pra ficar enrolando aqui, tá? Não enrolem na argumentação. Não fiquem enrolando. Tipo, tem texto que a pessoa faz um parágrafo de introdução e parece que no segundo é outra introdução. Faz mais um monte de dados, tipo... E daí? Ficou um texto positivo. Então, eu preciso fazer o quê? Dar ao meu texto caráter argumentativo. Você vai lá, falou um monte de lindo na introdução, daí continua assim no segundo parágrafo. Historicamente, no Brasil, as pessoas sofrem... Tá, e daí? Aí você fez a introdução, colocou lá uma contextualização, daí começa o segundo parágrafo assim, historicamente, o Brasil... Tá, e daí? Você continuou fazendo mais uma introdução, você fez 2 introduções daí. O que adiantou? Nada. Da redação de você? Eu sei, gente, é porque eu falando isso, é porque eu leio os textos, muita redação, então eu tô falando só que tudo que eu falo, gente, é porque eu já li e já vi e sei o que acontece. Diga. Professora, a senhora falando ali da obra Vidas Secas. Uhum. Se eu colocar isso daí na introdução, começar com ela, na obra de Vidas Secas, isso retrata a miséria de tal região, beleza. Mas eu quero usar isso como um argumento. Não, daí é difícil. Não, mas usar o Vidas Secas como argumento? Porque é uma obra literária, regionalista, é ficção, aí isso não é argumento. Sertões de Euclides da Cunha também. É lindo os Sertões, mas também para você usar como argumento não dá, né? Porque assim, eu tenho uma obra que é ficção, tá? O texto argumentativo, isso aqui é pensa comigo. Isso aqui é um problema agora. Isso é importante, é boa pergunta porque isso aqui que a gente chama de desvio de tema, tá? Que a gente chama aqui é tangenciamento, é isso daqui. Por exemplo, o assunto é isso daqui, doação de alimentos. Tá, isso aqui ele está falando de quando? De agora. Não é de 100 anos para trás, não é de 50 anos para trás, não é isso. Não é do histórico do Brasil, ele está falando de agora. Século XXI, agora.
Então, se eu usar como argumento Vidas Secas ou Sertões, né, que são textos bem importantes nessa época da literatura brasileira, que trabalha esse regionalismo, vai ficar uma coisa estranha, porque eu tenho que provar hoje isso daqui. O meu argumento tem que ser uma coisa que seja agora, já, entendeu? Porque, aí eu posso usar os sertões ou Vidas Secas na introdução, para apresentar e contextualizar a ideia, que é a miséria e a fome. Né, que isso leva a se pensar na doação de alimentos. Também tem que cuidar na hora de fazer também a introdução. Agora, o desenvolvimento é muito complicado. Se eu usar um argumento, uma citação, para usar como justificativa, eu acho difícil. Até porque você vai ter que ser muito ninja para fazer, tipo, nossa, um argumento casar com uma citação ali que seja top, sabe? Por quê? Só se você tiver uma obra que fale sobre doação de alimentos e você dá o exemplo dela. Entendeu? Mas daí tem que ser muito específico, sabe? Tem que ser muito pontual. Então, a citação, eu, né, oriento, se for para fazer, faça na introdução. Ou na conclusão, pode retomar. Fica lindo quando você começa com Vidas Secas lá e termina com, nossa, meu Deus, que coisa mais linda. Mas aí eu falo, ou você faça porque você tem segurança, ou não faça, tá? Você vai ganhar mais nota por falar de Vidas Secas? Não. Mas se falar errado, vai perder. Entendeu? Então, na dúvida, nem use, tá? Você tem certeza que vai fazer? Use. Não tem certeza, não use, tá? Beleza. Outra coisa importante. Dá tempo ainda, né? Deus, que horas que é nosso intervalo? Oh, meu Deus. Credo, a gente esquece que esses... Ai, meu Deus, tá. Então, eu vou fazer o seguinte agora, então. Para aproveitar o finalzinho aqui, até pessoal do online poder então só acompanhar, eu quero mostrar então uma estrutura de introdução. Vem comigo aqui, ó, só para a gente poder aproveitar então. É assim. Não precisa nem pagar ali, pode deixar ali que eu vou usar depois do intervalo. Tá. Introdução. Você vai fazer assim, ó. Como é que a gente tem que pensar? Eu vou colocar aqui uma estrutura padrão, tá? Que a gente pode ir variando um pouquinho, tá? Estrutura da introdução. Tá? Muito bem. Estrutura da introdução. Ó, vamos fazer assim, ó. Primeira coisa que você tem que ter, contextualização. Você tem que contextualizar. Você vai contextualização do assunto de forma geral, genérica, tá? Mas isso de forma geral, tá? Sem falar muito especificamente, tá? Aí depois outra parte que tem que ter uma delimitação do assunto, tá? Que seria aí indo para o recorte temático ali, tá? Então aqui você vai de forma mais específica, tá? De forma específica, tá? E daí, nós podemos ter aqui o que a gente chama de posicionamento, que também pode ser visto como um objetivo do seu texto, tá? Que é a mesma coisa, porque você vai se posicionar porque é a sua linha de raciocínio. Objetivo do texto. Tá, beleza. Tem que ser nessa ordem aqui, gente, precisa ser assim, nessa ordem, tá? Eu posso começar já com o posicionamento? Pode. E fazer aqui depois? Pode. Eu quero começar aqui. Sei lá, gente. Não importa a ordem que você use. Depende muito do assunto, tá? Mas tem que ter isso daqui. Então, o seu texto, a introdução, tem que ter essas 3 partes, tá? Para você trabalhar isso com o seu texto. Tá, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Vou só começar como se fosse falar da Vidas Secas, ó. Só para vocês entenderem como é que a gente faz isso para amarrar, que eu tenho que amarrar isso com o tema. Não adianta eu jogar Vidas Secas lá e beleza, e faço o que com ela? Não, tá? Ó, a obra Vidas Secas. Opa. Vidas Secas. Vamos supor que você não lembra o nome do autor. Putz, não lembro o nome. Faz o que na hora? Não lembro. Ou se assim, como é que escreve Graciliano? Meu Deus, você com S, com C, com W, com H. Como é que escreve? Daí, para não fazer cagada, você faz assim, ó. Grande clássico. Pronto. Gente, vocês têm que aprender a enrolar. Vocês têm que aprender a enrolar. Quando vocês fizeram coisa errada em casa?
Ai, fui eu que quebrei o copo. Não, né? Você vai dando sim, uma enrolada para não cair em você, né? Tipo, quem tem irmão aqui? Você fez coisa errada em casa? Não, não fui eu, pode bater em mim. Não, né? Você vai querer fugir desse fato, eu quero apanhar. Não, então, gente, enrolar vocês sabem. Não preciso nem explicar, tá? Ainda mais os... Hoje até os pequenininhos, né? Já sabem enrolar demais, né? Os pequenininhos sabem fazer muita coisa. Não tem jeito, os pequenininhos são demais. Desde pequenininho sabem enrolar. Ó, a obra Vidas Secas, grande clássico da literatura brasileira. Ó, forma geral, tá? Retrata a fome e a miséria de retirantes nordestinos. Pronto, bem rapidinho, tá? Não é você contar a história inteira do livro aqui no seu parágrafo, tá? Não preciso nem colocar, eu tenho que colocar o nome dos personagens. Não, não faça nada, deixa assim, é só para você contextualizar. Tá, beleza. Se eu fizer só isso, gente, não adiantou nada. Eu tenho hora ali. Como é que você vai fazer? O problema de você colocar uma citação é você fazer o link com o assunto. Esse é o problema. Se não fizer isso, fica uma porcaria. Então, eu falei, ó. Obra Vidas Secas, tarará, tarará, tarará. Tá. Esse mesmo assunto é motivo de discussão em relação à doação de alimentos. Eu vou contextualizar para não achar que é lá em Vidas Secas, né? Na atualidade. Tá, vejam o que eu fiz agora aqui. Perceberam o que eu fiz? Se eu não linkar o Vidas Secas com o tema, gente, aí aquela coisa que você foi, sei lá, achou que ia ficar lindo, ficou uma porcaria. Tipo, sabe? Igual uma vez uma aluna minha chegou assim e fez ela falou assim, não, eu sou formada em Direito e escrevo muito bem. Ixi, ele trouxe uma redação para eu ver. Não, tô de boa. Beleza. Falei, tá bom, vamos ver tua redação. Eu risquei tanto texto dela que ela nunca mais voltou a falar comigo. Então, não adianta você achar uma coisa linda e não conseguir fazer isso. Então, olha o que eu fiz aqui. A obra, tá, o retrato da fome e miséria. Esse mesmo assunto, ou seja, a fome e a miséria, não de retirantes, mas a fome e a miséria é motivo de discussão em relação à doação de alimentos à atualidade. Entenderam? Então, eu fiz o quê? Eu contextualizei de forma geral, vim para o específico. Agora, eu vou ter que fazer o quê? Escolher. Ou eu coloco aquele lá falando que é uma atitude que contribui, tá? Ou do outro lado, tá? Vamos supor que eu quero pegar o primeiro lá, tá? Acerca de... Opa! Não vou colocar acerca, fica melhor. Acerca disso, vírgula, apesar de haver divergências, vírgula, vou tentar evitar um pouco de repetição, tá? Essa forma de doação, para não ficar de novo, doação de alimentos, tá? Essa forma de doação, aí eu vou pegar, eu coloquei lá, viu que eu vou adaptando. É uma atitude que contribui para o combate ao desperdício. Ao desperdício. Viram? Segredo aqui nenhum. Até agora eu não falei nada.
só enrolei. A introdução é enrolação, tá? Então eu fiz o que aqui, ó? Olha só. Eu usei uma citação, mas tipo assim, eu não sei isso daqui. Então você vai fazer o seguinte, você coloca outra coisa. Sei lá, o Brasil é um dos grandes... um dos países que tem maior problema sei lá, desperdício de alimentos. Sei lá, eu posso fazer. Ou o Brasil, ele tem um dos grandes problemas do Brasil é não conseguir erradicar a fome e a miséria. Então você pode fazer outra frase, mas o que eu fiz aqui, ó? 3 partes. Fiz a contextualização usando uma citação. Depois eu vou mostrar um outro que eu fiz ali, tá? Eu tenho um que eu fiz, deixei pronto, eu vou trazer para você também aqui. Tá? Fiz mais uma introdução ali. Tá, fiz esse. Aí depois eu trouxe isso daqui, que é a minha delimitação. Aí eu vou indo, percebam? Deixa eu só terminar aqui de sublinhar. E no final a gente tem o quê? Essa ideia que é o meu posicionamento aqui, tá? Perceba que a gente vai quase que fosse um funil, tipo afunilando. Sabe quando é funil que a gente tem lá? Né, grandão aqui, vai ficando pequenininho. É mais ou menos isso, tá? Eu parto de uma ideia grande e vou afunilando. Essa daqui, na minha ideia, eu gosto muito dessa estrutura aqui, que eu acho que fica mais lógico para você construir, tá? Tá, mas vamos supor que eu não queira fazer isso. Eu quero começar direto com o posicionamento. Pode, ó. Você pode falar assim, ó. Não vai começar com acerca disso. Por exemplo, assim, ó. Na atualidade... Apesar de haver divergências, a doação de alimentos é uma atitude que contribui para o combate ao desperdício, tá? Aí você pode falar assim, esse assunto é motivo de discussão, sei lá, entre políticos e sei lá o que lá, tá? Inclusive em obras literárias como Vidas Secas também esse assunto é debatido, entendeu? Eu posso fazer o contrário, tá? Mas eu tenho que ter o quê? Habilidade com a linguagem, né? Fazer isso daqui. Então veja, como eu quiser. Posso, sei lá, vai pelo meio assim, ó. A fome e a miséria é motivo de discussão em relação à doação de alimentos na atualidade. Tá? Essa situação também pode ser retratada em grandes obras, como Vidas Secas. Daí você pode vir para cá. Em relação a isso, apesar de divergência, vem para cá. Então, não importa a ordem que você coloque aqui, desde que você coloque essas 3 partes, tá? Que você traga a ideia geral, específica e mostre o posicionamento. Gente, isso aqui fica lindo. Se fizer isso, gente, o seu corretor vai lá assim... Meu Deus, eu achei as 3 partes aqui. Olha como é que eu fiz. Só para vocês entenderem que escrever bem não é escrever de forma rebuscada, tá? A gente tem um erro assim, escrever bem é encher de vírgulas e termos. Não, gente. Olhem só. Eu só coloquei vírgula aqui e aqui porque é aposto. Porque é obrigado colocar porque é aposto, tá? Só coloquei vírgula aqui porque eu tenho uma expressão intercalada, que é uma oração intercalada e só. Só isso. Eu coloquei vírgula só porque eu precisei colocar, tá? Então veja que são frases, essa frase não tem nem vírgula. Eu usei tudo frases o quê? Diretas, objetivas, sem enrolação, tá? Imagine o seu corretor, gente, ele vai lá e vai ter, se eu tenho que corrigir 200 redações. Pense, está na 195, ele não aguenta mais ler tanta redação ruim. Porque a grande maioria nem treina, né? Poucos treinam para redação assim. Sei lá, você tem 100 mil inscritos, 5 mil estudam, o resto nem sabe nem o que está fazendo da vida. Tipo, vamos lá, tá? Geralmente é assim, concurso, sei lá, 10% estudam, o resto, 10% acho que é muito ainda, tá? O resto vai lá porque, não, beleza, é fácil. Você é inteligente, né? Você vai lá e consegue. Então, mas tem muito isso, gente. Não, você é uma pessoa tão interessante, foi bem na escola. Nada a ver o que foi na escola com o que é concurso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Aí, você vai pegar um corretor que, olha lá, ela já leu umas 190 redações, uma pior que a outra, falou assim. Aí vem uma redação assim, o corretor chega, fica feliz, sabe? Nossa, que legal, eu quero ler o que ele fez depois. Claro que você tem que ler uma coisa boa depois, né? Porque dele vai criar, a expectativa do leitor vai ser quebrada. Mas veja como o texto, quando ele é organizado, eu consigo ler e eu entendo o que é que a pessoa quer defender. Eu entendi que a pessoa que vai fazer esse texto, ela está defendendo a doação de alimentos. Pronto, eu não tenho dúvida. Eu não sei se é mais ou menos, eu sei que é e assim.
Ponto final, tá? Então, na hora de você fazer o seu texto, entenda que você tem que ter na introdução isso daqui, essas 3 partes. Pode mudar a ordem, não tem problema, desde que você coloque as 3 partes. Para o seu corretor perceber isso. O mais importante é ele entender e achar isso daqui, ó. Mas tem que achar isso daqui, tá? Tem que achar, não é uma opção. Por isso que eu gosto, por exemplo, de indicar que você consiga fazer assim, ó, tá? Por quê? Que daí você já vai numa linha meio que lógica, né? Sai do geral para o específico e afunila, já fica... Às vezes tem assunto que não dá para fazer, depende do assunto, tá? Mas de forma geral fica mais legal, tá? Fica direcionada assim a leitura. Tudo bem? É difícil fazer um texto assim? Ó, você leu isso aqui, nossa, que legal, mas ó o quanto que eu estou discutindo com vocês. Desde a hora que eu comecei a aula, eu estou discutindo com vocês isso. Mas tá bom, vamos pensar assim. Tudo isso tem que fazer em 10 minutos, tá? Tipo, na hora da prova. 15 dá. Mas veja, eu não lembro que horas eu comecei, mas ó, eu estou pelo menos aqui há 1 hora, falando só a partir desse tema aqui. Mais ou menos, pense. E isso que eu já li o texto antes, que eu já sabia do texto antes, ou que eu já li os textos de apoio, que eu já defini minha linha de raciocínio, antes de fazer a aula. Eu já escrevi o texto, meu texto está pronto. Entenderam? Tá, mas pense. Isso, claro, isso que você falou, você tem que fazer tudo isso em 15 minutos, tá? Mas, ó, quando você já faz isso, olha que eu não tenho mais que me preocupar. Percebam que eu fui fazendo isso aqui, ó, só com o que eu já tinha pensado lá. Aí, desenvolvimento. Eu não vou inventar nada, eu vou continuar o que eu pensei ali. Aí eu vou criar estratégias para o meu desenvolvimento. Então, quando você faz um texto, se você pensar já e ter isso já definido, claro que eu demorei mais, eu coloquei os 2 lados, né? Mas se você escolher só um, tá? Você fazer só um lado. Mas eu já consegui definir, então, o que eu fiz aqui, ó. Frase genérica, delimitei, posicionei. Pronto. Então, eu fiz o que tem que fazer. Não é nem um texto lindo, maravilhoso, tipo, vai ganhar um Oscar, tá? Não vai ganhar concurso de redação, mas ele cumpre o quê? Cumpre o papel de fazer uma introdução, ter cara de introdução, tá? Pensem, introdução tem que ter cara de introdução. Desenvolvimento, cara de desenvolvimento. Como é que eu sei, por exemplo, que óculos são óculos? Se não tiver a estrutura aqui e as lentes, não é? Por que é que eu sei que óculos são óculos? Porque ele tem a estrutura, tem as lentes, tá? Ah, eu vou usar, então, sem as lentes. Tá, você é maluco, então. Por que você vai fazer isso? A gente, pense, como é que eu sei que uma cadeira é uma cadeira? Eu posso ter vários modelos de cadeira, mas tem um padrão que determina que ela é uma cadeira, tá? Tem que ter um padrão. Como é que eu sei lá, que uma caneta é uma caneta? Posso ter 50 modelos diferentes, com tinta, sem tinta, não sei. Mas eu sei que ela tem que ter um padrão para que ela seja uma caneta. Como é que eu sei que uma melancia é melancia? Entendam? Eu posso ter vários tamanhos e, sei lá, tem melancia de tudo quanto é jeito, tá? Mas como é que eu sei que é melancia? Porque ela tem que ter um padrão. Então, pense, eu tenho que dar a minha introdução cara de introdução. Se não, o que você vai acontecer? Você vai fazer um texto que você faz uma introdução que parece outra coisa. Aí você não tem como ganhar nota, tá? Então, basicamente, entender que a introdução é o seu carro-chefe, é seu cartão de visitas. Então, ela tem que estar muito bem delimitada e muito bem clara, tá? Lembre-se que eu estou falando de texto argumentativo. Texto positivo não tem que ter isso aqui, mas para vocês o texto é argumentativo, é pior. Tudo bem? Vamos para o intervalinho, então? Né? Que horas são? Meu Deus, gente! Vamos para o intervalo, então. Tá, daí a gente já volta.